Olá pessoal, voltamos aqui para dar continuidade ao nosso curso Cálculo 3, né? Hoje com a nossa aula de número 15 e hoje nós vamos falar das integrais de linha, tá bom? Como foi feito nas outras integrais, eu quero começar aqui falando sobre os ingredientes fundamentais para o pleno entendimento do assunto que nós vamos abordar agora, tá bom? As integrais de linhas, elas surgem num contexto mais físico do que matemático, tá bom? Então, alguns objetos eles terão uma interpretação aqui mais no contexto físico do que no contexto matemático. Então, tem coisas aqui que vocês já lidavam e com um certo entendimento e agora vocês vão ter que, de certa forma, adaptar para um contexto mais físico, tá bom? Então, uma das coisas que é necessário aprender aqui são as funções, né, de duas e três variáveis, coisa que você já vem lidando, vocês lidaram com elas na integral dupla, as funções de duas variáveis, e na integral tripla, com as funções de três variáveis. Só que agora a gente vai chamar essas funções de campos escalares, tá bom? Justamente por conta do contexto que é físico agora. Né? Então são as funções definidas num conjunto ômega, né? Subconjunto do Rn. Esse n aí para nós será um 2 ou um 3. Eu vou tentar, à medida do possível, levar os dois de maneira simultânea e tirando, colocando alguma diferença que possa haver no percurso. Tá bom? E assim, embora a gente esteja particularizando para 2 e 3, o que a gente vai ver aqui vale em geral, vale para um N qualquer. Tá bom? Aí a gente coloca 2 e 3 porque a utilidade para o ponto de vista de engenharia é 2 e 3. Né? Além disso, é a abstração matemática que tem aplicação em outras áreas, em outros contextos. De repente pode ter até nas engenharias também, mas eu acho que não é hora para pensar nisso. Né? Nosso curso é cálculo 3, né, voltado para engenharia e assim foge aos objetivos desse curso, tá? Outro tipo de função são as funções, né, de n variáveis com uma imagem vetorial, né, de dimensão n, as funções de Rn em Rn, sendo que n é 2 ou 3, e aí nós estamos falando dos campos vetoriais. Show? As curvas são as linhas, né? Daqui a pouco a gente vai começar a falar da integral propriamente. E essa integral de linha, essa linha que a gente fala, é uma curva. Então, eu não sei por que convencionou se chamar integral de linha. Eu acho que é porque é bonito, né? Não sei. Mas o nome bem poderia ser integral de curvas, né? Integral de linha é mais bonito, mais sofisticado, né? Então vocês terão aí as curvas planas, que são as funções, né, definidas no intervalo real, com imagem R2, e as curvas espaciais, né, mesma coisa, definida nos números reais, no intervalo AB, com imagem em R3. Tá ok? Então esses quatro elementos eles são fundamentais para o pleno entendimento das integrais de linha e o que vem em seguida também. O restante do nosso curso todo vai depender dessas quatro estruturas algébricas aí, tá? Uma, uma coisa ruim é assim, existem livros e mais livros que tratam essas quatro coisas aí, até esgotar tudo que tem que ser dito, mas nós não temos essa brecha para fazer isso aqui. Então vocês vão aprender a trocar o pneu do carro com o carro rodando. Então, sobre os campos escalares e campos vetoriais eu vou falar só mais ou menos o que vem a ser, tá? As curvas planas eu vou indicar uma aula minha que eu já tenho gravada para que vocês vá lá e aprendam como se faz para deduzir a expressão de uma curva, né? E as curvas espaciais eu vou apelar para que vocês, tendo aprendido
o conteúdo sobre as curvas planas, saibam generalizar para as curvas espaciais. Tá ok? Em geral, a gente vai usar, né, por conta do contexto de campos escalares e campos vetoriais, a gente usa essa letra F, com F maiúsculo, porque em geral a gente vai dar uma conotação assim de forças, força, tá? Então a gente usa um Fzão maiúsculo, a gente abandona momentaneamente a ideia de um Fzinho, não que não possa haver, né, entendeu? Mas assim, só por conta do contexto físico e para motivar, a gente vai usar esse F e na maioria das vezes nós estaremos falando de uma grandeza física, tá bom? E para o caso das curvas, em geral o que a gente faz é usar uma letrinha gama, é o padrão, para denotar curvas, tanto as curvas planas quanto as curvas espaciais. Tá? Tudo isso aí são funções do ponto de vista matemático, tá ok? E é, o que precisa ser aprendido a respeito de cada uma delas, a gente vai aprender aqui no pulo. Tá ok? Então, veja, a respeito dos campos escalares bidimensionais, né, 2D, né, são funções definidas num conjunto ômega, subconjunto do R2, com imagem E. Como eu disse, são funções que vocês já estavam lidando até bem pouco tempo, quando a gente estudou as integrais duplas. Né? Então, um exemplo seria, né, f de xy igual a x quadrado mais y ao quadrado. Lá, no contexto das integrais duplas, a gente viu que isso daí poderia ter um gráfico para ele, né? A imagem a gente associou ao eixo z, as variáveis x e y a gente colocou aqui num plano, e aí tínhamos os nossos objetos tridimensionais. Né? Aqui nós vamos olhar por outro ângulo. Então a gente vai pensar o seguinte, a gente vai imaginar como um campo. E esse campo é no sentido de campo mesmo, como você imagina uma plantação de milho, por exemplo. Um campo, um terreno. Tá? Então o formato desse terreno é o ômega, tá ok? E nesse terreno a gente vai ter uma plantação de coisas. Então essa coisa que vai ser plantada é a imagem. Tá certo? Então você vai pegar, por exemplo, um ponto nesse plano pertencente ao domínio, ao ômega, né? E esse ponto vai ter uma coordenada x e y, aí você vai lá e calcula a imagem desse ponto, tá? Aí, veja, como a imagem é um número real, e eu quero desenhar esse número real aí, nesse mesmo lugar que o ponto está, o que se faz em geral é pensar nesse 8 assim, como uma intensidade de cor. Então você estabelece uma intensidade de cores, né? Um valor máximo aí para o alto dessa linha, um valor mínimo para a base dessa reta, dessa coluna de cores que eu coloquei aí. E aí você, para cada valor, você associa uma cor, e aí você vai ter um tipo mapa de cores. Um mapa de cores. Professor, mas qual é o sentido disso? Veja, você pode imaginar que essa função ela possa representar, por exemplo, a pressão. Então você teria num determinado terreno, né, um mapa de pressões. Ali a pressão que está sendo causada em cada um dos pontos daquele terreno. E aí onde tem uma pressão maior, você pode associar uma cor de intensidade mais forte, né? E onde tem uma pressão menor, você pode associar uma cor de intensidade menor. Aí você surge, aí quando você plota todos os pontos desse domínio e aí você coloca essas coisas, você vai ter um mapa, seria um mapa de pressões, de pressão, tá? Quem assiste o jornal e vê na previsão do tempo, né, eles apresentam um mapa onde há uma probabilidade maior de intensidade de chuva, onde a chuva vai ser mais forte, então onde está mais calor, onde está mais frio, e aí eles associam onde está mais calor, uma cor mais laranjada, mais vermelho, e onde está mais frio, uma cor mais tendendo ao azul. Né? Quem viu o jornal sabe disso, já deve ter visto. E aí eu estou falando então de um mapa de temperatura. Tá certo? E aí existem várias possibilidades, tá bom? Por exemplo, isso aqui seria
um mapa de calor para um vulcão, tá? Eu peguei aí na internet. E aí você veja que dá para você ter uma interpretação do que acontece aí nessa figura, né? Você pode entender onde está mais vermelho, um vermelho mais escuro é onde está mais quente, e as bordas onde está um azulzinho é onde está mais frio. Essa é a ideia de um campo escalar 2D. Poderia, em vez de pressão, poderia ser, sei lá, temperatura, né? Outros valores, tá? Densidade. Nós vamos voltar a falar aqui nessa função, olhando para ela como se fosse a densidade, tá ok? Uma outra possibilidade, aí você teria um terreno e, né, você olha para o plano onde tem essa montanha aí e, né, projetado nesse plano você teria o mapa de pressões, não sei, tá? Então existe várias interpretações, várias possibilidades, mas assim, sempre na ideia de um campo escalar. Em cada ponto está plantado um valor. Tá? Esse valor pode ser uma grandeza física das mais variadas possíveis. A gente vai sempre olhar dessa forma. É um campo escalar bidimensional. Da mesma forma, existem os campos escalares tridimensionais. E aí o que muda agora é que você tem mais uma dimensão. Você tem uma função de R3 em R, já lidávamos com ela na integral tripla, né? Só que na integral tripla a gente pensava mais olhando para o domínio e pensando em coisas a respeito desse domínio. Aqui, né, a interpretação vai ser a mesma, só que a gente pensou no domínio e a imagem sendo a densidade, né? Aqui poderia ser a mesma coisa, o pensamento é o mesmo que foi feito lá na integral tripla, né? Só que a gente não usou essa ideia, o nome campo escalar, tá? Mas a ideia é a mesma, feita lá na integral tripla. E aí você tem o espaço tridimensional, você pega um ponto, a esse ponto você né, tem as coordenadas dele, e aí você vai e calcula da mesma forma, qual é a imagem desse ponto, você vai obter um valor, e a esse valor você associa uma cor. Então, mesma coisa. Aí o que acontece é que, como resultado, você vai ter um objeto, não é um objeto, mas é assim, uma distribuição tridimensional de cores. A ideia é que isso possa lhe ajudar a visualizar alguma coisa. Porém, a ideia de usar cores, ela é complicada nesse caso para os campos tridimensionais. Em alguns casos, você pode ter uma visão clara do que está acontecendo e entender, né? Tá aí um exemplo. Mas em outros casos, você pode ficar completamente sem interpretação para o que você está enxergando, tá ok? E aí essa é uma área de pesquisa em computação gráfica, né? Chama visualização tridimensional, visualização de campos escalares. É uma área que eu até tentei, foi meu primeiro doutorado, a tentativa que deu errado, né? Eu estudei a visualização de campos tridimensionais. É uma área completamente, como é que eu posso dizer, é difícil fazer isso. E para quem quer se meter com isso, quem mexe com isso é a NASA. Então, assim, o que você sonhar em fazer, eles já fizeram. Então, aconselho a ninguém ir por aí, não, tá? Uma técnica que existe chama-se isosuperfícies. Seriam você pegar nesse mar de cores, estabelecer uma cor constante, uma cor fixa, um valor fixo, né? Quais são os lugares no espaço que tem a mesma pressão. E aí isso vai formar uma superfície. E aí você estabelece valores diferentes. Essa ideia de isosuperfície é a mesma ideia das curvas de nível que a gente aprendeu lá para as funções de duas variáveis. Né? A mesma ideia, só que aqui para 3 dimensões. E aí está um exemplozinho, esse azul os pontos do espaço que está numa determinada, né, um determinado valor, pressão, né? E esses em branco é o outro ponto. E aí você pode ter várias camadas, como se você tivesse um repolho, né? Várias isosuperfícies. Tá? Bom, vocês vão ter somente que entender assim, uma coisa tridimensional, em cada ponto você tem uma cor. Vocês não serão
forçados, não será necessário que vocês venham a desenhar isso aí. Eu quero só um entendimento na sua mente do que nós estamos falando. Show? Os campos vetoriais são aqueles, né, que associado a um ponto do R2, você tem um vetor do R2. Né? Mais para frente a gente vai ver os campos vetoriais 3D, que a cada ponto tridimensional você tem associado um vetor tridimensional. E a ideia é semelhante à ideia dos campos escalares, só que, né, a função agora ela vai ter, né, duas variáveis e na imagem duas coordenadas. Tá? Então é um ponto do R2 que está sendo levado no outro. Aí a gente não enxerga o outro como ponto, a gente enxerga a imagem como vetor. Domínio é ponto, imagem, vetor. Isso para que a gente possa desenhar tudo no mesmo espaço. Tá certo? Então, veja, a notação matemática, a notação cartesiana desse tipo de função era como está aí. Você usa um parênteses na imagem e cada coordenada você bota no seu devido lugar. Os físicos, por sua vez, eles usam uma notação. Eles gostam do I e do J, né? Os vetores I e J. Então, o que para a gente é a abscissa, eles colocam 2xi. Né? O que para a gente é a ordenada, eles vão colocar, né, multiplicado por J. Então, a gente vai navegar, essa é a notação vetorial, e a gente vai navegar por elas duas o tempo todo. A gente vai usar as duas, é bom que você perceba, né? Saiba ir de uma para outra sem dificuldades, até porque não tem, né? Show? E aí, olha, a maneira de desenhar é, você vai ter um ponto do seu domínio, é o ponto. Esse ponto tem coordenadas x e y, e aí você vai calcular a imagem. Quando você calcula a imagem desse ponto, você vai ter um vetor. E aí você vai pegar esse vetor e vai desenhar ele em cima desse ponto. Tá certo? Por isso que a gente chama, é um campo de vetores, é uma plantação de vetores. E a maneira que tem de se desenhar isso, como seria? Você vai escolher, não dá para você pegar todos os pontos, você vai pegar uma malha, você vai escolher uma quantidade discreta de pontos e vai calcular a imagem de cada um desses pontos, os vetores. E aí é por isso que chama um mapa de vetores, um campo de vetores. Tá? Aí está um exemplo, tá certo? Eu acho que olhar para essa figura já remete assim, à ideia de campo magnético. Né? Mesmo quem não estudou, como eu, nunca estudei campo magnético, mas só olhar para essa figura você já consegue interpretar como um campo de forças. Cada vetor aí ele vai ter essa conotação de ser uma força, tá bom? E o comprimento da setinha, a direção e o sentido, né, indica a direção dessa força, a intensidade dessa força e o sentido dessa força. Né? Em geral, a gente olha para um campo 2D ou 3D também como um fluido, é um fluxo, é algo que está em movimento e essas setinhas elas indicam o sentido, a intensidade desse fluido, desse fluxo. Tranquilo? E aí, veja, existem técnicas e mais técnicas de melhorar esse desenho. Uma delas seria assim, desenhar mais setinhas né? Ou desenhar linhas, né, de fluxo, tá ok? É uma área também de pesquisa, mas é uma área assim bem vencidazinha, porque não demanda um problema, né? Facilmente com as setinhas você já consegue sacar o que esse fluxo, né, poderia estar lhe mostrando num gráfico, né? O que tem para ser descoberto num gráfico com essas setinhas e com essas visualizações que você tem aí, facilmente você detecta numa boa. Tranquilo? O problema é pior quando você passa para o caso tridimensional. Né? Você tem um domínio R3 e uma imagem R3, ou seja, três variáveis livres com um vetor de três dimensões na sua imagem. Então, por exemplo, o f de x, y, z, veja, três variáveis, igual a 2xe, né? X menos 2y e yz. Você tem as três coordenadas. Então a ideia é parecida, né? Essa aí é a notação cartesiana. Na notação vetorial aparece um i, um j e um k.
tá? Novamente, vocês vão ter que navegar entre as duas assim. No primeiro momento, a gente vai ter um foco maior nos 2D. Então, quando a gente estiver no universo 2D, o ingrediente da nossa brincadeira vai ser os campos escalar, vetorial e curvas 2D. Esses três. Quando a gente for para o universo 3D, então os campos escalares 3D, os campos vetoriais 3D e as curvas 3D. Né? O time se forma desse jeito. Então, a maneira de se desenhar é basicamente a mesma. Você tem um ponto, associado a esse ponto você tem as coordenadas x, y, z. Você vai lá, calcula a imagem, isso vai te dar um vetor, você desenha esse vetor sobre o ponto. Né? E aí, né, tá aí as três possibilidades de como atacar a visualização. A primeira que você tem aí à sua esquerda, né, você desenhou a ideia é força bruta. Né? Vou fazer aquilo que deu certo lá na versão 2D. Desenha aí. Em alguns casos dá para você ter uma noção, em outros casos não dá para você ter uma noção. Tá? A figura do meio, você percebe aí que, sim, você vê que o negócio está girando aí, tá, mas não dá para você ter uma noção. Né? A quantidade de poluição visual é muito grande. Uma tentativa de se resolver isso é uma técnica que se chama streamlines, né, que seriam as linhas de fluxo. Né? É mais ou menos tentar descrever você soltando uma partícula num determinado local, qual seria o caminho dessa partícula agindo sob a ação desse fluxo. Tá? É o desenho que você tem aí à sua direita. É também uma área de pesquisa, foi a área que eu me meti e não deu certo. Mas assim, vocês não precisam entrar nessa parada como pesquisadores, basta entrar nessa parada como entendedores, já é o suficiente para o nosso curso aqui, tá bom? Adiante, nós precisaremos das curvas no plano, e as curvas no plano são funções, onde o domínio está em R, é um intervalo, e a imagem é no plano, né? É um vetor, tá? E aí, veja, em geral, a notação que a gente vai usar vai ser essa daí. Você vai ter um gama, abre a chavezinha aí. O x é uma função que depende de t e o y é uma função que depende de t. Lá no segundo grau, vocês chamavam isso de funções parametrizadas. Tá, okay? É a mesma coisa. E a dificuldade que vocês terão aqui será o seguinte. Vocês conhecem a curva dada na equação cartesiana, o formato, a expressão cartesiana daquela curva. E para nossas integrais de linha, nós precisamos da forma parametrizada daquela curva. Os motivos são vários, tá, ok? Nesse tipo de formatação, as nossas curvas elas terão um ponto de início, terão um ponto de final, terão um sentido de percurso. Você poderá ter curvas que se auto-interceptam. Tudo isso é possível com a ideia de curvas parametrizadas, né? Funções parametrizadas. Já com a ideia de funções, tem um monte de coisa que você não tem. Quando eu escrevo uma equação de uma reta, né? F de x igual a y igual a x mais 2y, ou x mais 2. Você sabe que é uma reta, mas você não sabe onde é que essa reta começa, onde termina. Na verdade, ela é a reta toda, sem começo, sem fim. Não tem sentido de percurso, direção, nem nada. Então, por esse motivo, é que a gente usa as curvas no sentido parametrizado. Você vai ter que pegar a sua variável x e escrever ela em função de um t, o y em função de um t, e em seguida dizer onde é que mora esse t, qual é o intervalo. Essa é a anotação que nós usaremos. É possível também, essa é a notação que eu chamo de notação cartesiana. Tá? Existe a anotação para essa mesma função, dessa mesma escrita, então os físicos usam x de t i mais y de t j, e essa é a anotação vetorial. Tá bom? Então, o que você vai ter em geral são curvinhas, um ponto onde você tem o início, um ponto onde você tem o final, tá? Então,
E essa setinha aí indica o percurso, né? Esse gama de A significa a imagem do A, sendo que o A é o primeiro valor de T no domínio. Gama de B é a imagem do B, sendo que B é o último valor do seu domínio, né? O T varia de A até B. E aí você percebe que se a imagem do A está da sua esquerda e a imagem do B está da sua direita, o percurso vai indo de A até B, né? Indo de gama de A até gama de B. E para cada T no intervalo AB, você tem associado a ele um ponto sobre essa curva. Olha, tem uma aula no curso de métodos, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição para que vocês assistam essa aula. Nessa aula, né, eu ensino lá a parametrizar todas as curvas necessárias para o nosso curso. Então, retas, semi-retas, círculos, elipses e funções do tipo y igual a f de x. Tá certo? Então, recomendo fortemente que vocês aprendam lá. A aula que eu estou recomendando, ela é feita no contexto de números complexos. Mas, lá eu coloco, olha, essa aqui é a função na forma cartesiana para números, né, para o plano real, tá? E essa aqui é a forma dela no mundo complexo. Então, vocês fecham os olhos para a parte onde eu falo de números complexos e fica somente com a parte que eu falo de números reais, para o plano real, tá bom? Então, a ideia é que com isso vocês consigam ter o que é necessário a respeito de como parametrizar as curvas mais básicas. Vai ser preciso, tá bom? As curvas no espaço, infelizmente eu não terei uma aula para indicar para vocês, mas eu espero que o que vocês aprenderam na aula sobre curvas no plano seja suficiente para vocês parametrizarem as curvas básicas do R3. Sendo que no R3 a gente não vai andar muito por lá, vai ser só um basiquinho mesmo e tal, mas eu acho que com a aula sobre curvas do plano dá para vocês deduzirem as curvas que nós vamos precisar no espaço. O que muda em relação à curva do plano? Né, agora você tem uma terceira coordenada z, então você vai ter um x que depende do t, um y que depende do t, um z que depende do t, e esse t mora dentro do intervalo AB. A notação cartesiana seria essa daí, e a notação vetorial, né, x de t i, y de t j, z de t k, tá certo? E o resultado disso aí em conta são curvas. A cada t você vai ter uma imagem, né, sendo que você tem o gama de A sendo o primeiro ponto, a imagem do A, o gama de B sendo o último ponto e o sentido de percurso da sua curva. Pronto. Esses são os 4 ingredientes fundamentais para o entendimento a respeito das integrais de linhas. Tá bom? Passemos agora então a falar sobre as integrais de linha. Veja só. Suponha que você tenha um campo escalar, ou seja, uma função de duas variáveis. Eu vou sempre desenhar no plano. Mas o que eu estou falando aqui vai valer para 2 dimensões ou para 3. Então, pensem sempre com 2. Com 2 e seria legal que você conseguisse levar adiante pensando, como é em 2 é assim, como é em 3 é assim. Tá? É muito simples a passar de um para o outro, não tem. Estou escolhendo a 2 dimensões porque é mais fácil de desenhar, tá bom? E aí, veja, você tendo uma função de R2 em R, nós aprendemos lá na integral dupla a percorrer todos os valores do domínio e somar o valor da imagem dessa função. Não foi assim que a gente aprendeu? E aí, o que se propõe agora é o seguinte, parece coisa de matemática que não tem o que fazer, né? Só, olha, eu não quero somar mais todos os valores não aí. Eu queria somente fazer um percurso, um caminho, e somar os valores que eu consegui encontrar nesse caminho. Esse caminho é a curva, tá bom? Então você vai pegar uma curva que a gente vai chamar de gama, tá certo? E o nosso interesse é percorrer essa curva gama, somando todos os valores que você encontrar para a imagem dos pontos dessa curva. Então você vai percorrer
Começa no gama de A, vai até o gama de B, e vai calculando a imagem, o F, tá? De cada um desses pontos sobre a curva. Quando você faz a parametrização de uma curva, quando você tem a curva, né, a função que representa essa curva, então você vai ter um domínio, um intervalo AB, tá? Para cada ponto dentro do intervalo AB, você tem associado a esse ponto um ponto sobre a curva. Show? Então, como é que nós vamos proceder? Para motivar vocês, eu vou propor aqui o seguinte: vamos imaginar que esse campo escalar, o F, ele seja uma densidade. Tá bom? Uma densidade. E a curva, em vez de pensar nela como um caminho, vamos pensar nela como se ela fosse um arame. Então você teria um arame e o F é a densidade desse arame em cada um dos seus pontos. De modo que, dada essa interpretação, eu posso pensar em calcular a massa desse arame. Tranquilo? Então, um procedimento bem parecido com o que a gente fez para calcular a massa de uma lâmina e também a massa de um objeto 3D. Agora nós vamos calcular a massa de um arame. E aí nós vamos proceder, olha, pega o intervalo AB e cria uma partição desse intervalo AB. Então, você vai dividir o intervalo AB em N pedacinhos. Esses pedacinhos não precisam ser iguais, eles podem ser de qualquer tamanho. O T0 coincide com o A, o Tn coincide com o B, ou seja, dividir o meu intervalo AB em N pedacinhos. Tá? Minha intenção não é dividir o intervalo AB propriamente, a minha intenção é dividir o arame. Tá certo? Então, como eu tenho domínio sobre a variável t, a variável livre é a minha, né, o t, então eu vou fazer exigências sobre ela de modo que eu possa causar o efeito lá na curva que eu quero. E aí o que eu vou fazer? Para cada um desses pontos dessa malha, eu vou calcular a imagem dele lá na curva. Tá certo? E aí, antes de partir para essa brincadeira, eu quero lembrar o seguinte, olha, tendo feito uma partição, nós estabelecemos quem é o delta TI, né? É o TI menos 1, né? Esse I vai variar de 1 até N, e o delta T será o máximo dos delta TI. Vocês já sabem o que nós vamos fazer no futuro, né? Vai ter um somatório, e depois desse somatório a gente vai passar um limite, e aí vai aparecer uma integral. Show? Então, quando você calcular a imagem de cada um desses pontos, você vai ter a divisão que eu quero sobre a minha curva gama. Tranquilo? Aí veja, seguindo adiante, nós vamos fazer o seguinte: eu dividir a minha curva em vários pedacinhos. Eu vou pegar um pedacinho específico, tá? Só para a gente analisar numa lupa o que nós vamos fazer com ele. Imagina que esse pedacinho aí é o pedacinho que vai do gama de TI menos 1 até o gama de TI. Veja, se a minha divisão ela for bem pequenininha, os pedacinhos da curva, eu posso imaginar que esse trecho aí está parecendo curvo. Tá? Mas eu poderia imaginar que ele fosse reto. Se a minha malha, a minha partição, ela fosse em uma quantidade gigante de intervalos, então, cada vez mais o intervalo da curva, o trecho da curva seria cada vez menor, de modo que eu pudesse pensar que esse trecho aí é reto. Por que eu preciso pensar nesse trecho reto? Nós sabemos calcular lá da física, física 1 e lá do segundo grau, o seguinte: olha, se for reto, né, eu vou calcular o comprimento, vou chamar esse comprimento de SI, né? Então esse SI era só você pegar um ponto da extremidade menos o outro ponto e passar a norma, você tem o comprimento. Não é assim? Aí, veja, eu vou admitir que a densidade nesse intervalo aí, nesse trecho da curva, ela seja constante. Constante com que valor? Olha, você pega um TI estrela lá, qualquer, entre o TI menos 1 e o TI, qualquer um que você queira, calcula o F, que me dá a densidade, né? O F desse TI, F, você vai calcular o gama de TI estrela. Esse é o ponto da curva. Calcula o F nesse ponto, aí você tem a densidade. Então,
A densidade que nós estamos procurando seria o campo escalar calculado no ponto gama de TI estrela. Tá? Professor, o senhor fez uma composta aí, não se esqueça que gama de TI tem duas coordenadas na imagem. Então, aí está f de um vetor, de um xy. Quando você calcular o gama de TI estrela, a imagem é algo que tem duas coordenadas. E aí, com essas duas coordenadas, você calcula o f. Né? Aí você vai ter a sua densidade, a aproximação para a densidade. A gente vai admitir que nesse intervalo, nesse trecho, a densidade seja constante. Não é e nós estamos cometendo um erro. Tranquilo? E aí, veja, a massa desse trechinho aí, desse intervalo, né, seria o produto, né? A densidade vezes o comprimento. Né? Então, a massa, ela tem uma expressão para cada contexto em que ela está. Quando você estava lá em R2, a massa era a densidade vezes a área. Quando a gente passou para R3, era a densidade vezes volume. E agora a gente está descendo para uma coisa linear, uma coisa reta, então vai ser a densidade vezes o comprimento. Tá ok? Então o MI ele vai ser, né, o F de gama de TI estrela multiplicado pela norma gama de TI menos gama de TI menos 1. Tá ok? Estamos cometendo um erro aí. Né? Esse valor não é correto, ele não é exato, ele é só uma aproximação. E essa aproximação ela vai ser tanto melhor quanto mais densa for a minha partição. Né? E a gente tem um poder sobre essa partição, depois a gente vai fazer ela ficar da forma que a gente precisa. Feito isso, o MI, eu posso então estabelecer uma aproximação para a curva inteira. É só você somar todos os MIs. Né? Antes de partir para esse somatório, eu vou buscar uma expressão melhor para essa norma, para o que está dentro dessa norma. Né? Esse gama de TI menos gama de TI menos 1 tá feio. Eu preciso de uma expressão mais elegante, mais bonita. Tá? E aí eu vou pedir a vocês que lembrem o seguinte: qual é a definição da derivada para a função gama? Aí você vai dizer para mim, mas professor, nós nunca estudamos curvas, aí o senhor está pedindo que eu lembre da derivada. É uma maldade, né? Isso aí. Mas assim, a definição é a mesma. É uma função de uma variável. A única coisa que está mudando aqui é que a imagem, tá? Ela é bidimensional. Mas a definição, acredita em mim, é a mesma. Então vai ser gama de t mais delta t, ou h, se você preferir, menos o gama de t sobre o delta t, tá? Com delta t indo a zero. Tá ok? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o seguinte, vou calcular essa derivada no ti menos 1. Tá? E aí, eu estou colocando aí no lugar do delta t, eu coloquei um delta ti, porque para sair do ti e chegar no... Perdão, para sair do ti menos 1 e chegar no ti, o que você soma é o delta ti. Mas, professor, você pode fazer isso? Veja, a definição exige que o meu delta t vá para zero. Depois, no futuro, a gente vai fazer isso, né? Mandar o delta t para zero. Então, não estou cometendo nenhum erro. Mas a minha intenção não é justamente essa. É o seguinte: essa igualdade aí, ela é válida com o limite desse delta i tendendo a zero. Se nós tirarmos esse limite daí, tirei o limite, a expressão limite, significa que o que você tem é deixa de ser igual e passa a ser aproximado. Tá? E aí perceba que o que você tem em cima, na parte de cima da fração, é o gama de TI menos o gama de TI menos 1, que é justamente o que eu quero trocar. Então você vai passar esse delta TI para o outro lado. E aí aparece o gama de TI menos o gama de TI menos 1, ele é aproximadamente a derivada no TI menos 1 multiplicado pelo delta TI. Perceba que essa derivada aí, o gama linha, é um vetor. Tá? Então, eu vou voltar para a expressão do MI e vou trocar aquela norma. Vou colocar o que tem dentro da norma, vou trocar por essa nova expressão aí. Show? Então, como é que nós ficamos? O MI vai ser o F de gama de TI estrela, né? Norma,
do gama linha de TI. Perceba que o ΔT eu já coloquei para fora, porque o ΔT é positivo, né? Ele vai sair em módulo, o módulo de ΔTI é ΔT, tá bom? E aí, veja, agora sim, nós estamos prontos para seguir adiante. E aí, a curva inteira, né, vai ser, para eu ter a massa, eu vou somar cada um dos MIs. Isso vai ficar uma expressão, né, como essa que está aí na sua tela. Para que a aproximação deixe de acontecer e passe a ser uma coisa exata, a gente vai ter que passar um limitão aí com o ΔT indo a zero. Lembram quem é o ΔT? É o maior dos ΔTIs. Né? E aí, se eu faço o maior ir para zero, estou fazendo todos irem para zero. Okay? E aí vocês vão lembrar que essa expressão que você tem aí na tela é tão somente uma integral de quem? Né? Quem é a expressão que está sendo integrada? É o f de gama de t, norma de gama linha de t, dt. Veja, se o campo escalar tiver a interpretação de densidade, o que você calculou aí é a massa. Show? Se tiver uma outra interpretação qualquer que seja, isso que você tem aí é tão somente a integral de f, né, ds. Veja que o tempo todo nós estamos falando a integral. Esse f é um campo escalar. Escalar. Tá ok? Observe o seguinte. Esse f é um campo escalar que nós estamos pensando nele 2D, mas ele pode ser 3D. E aí você vai ter uma integral de linha, de A até B, f de gama de t. Veja, o gama de t tem 3 coordenadas. O f precisa de 3 coordenadas. Quando você faz o f do gama de t, o que você vai ter como imagem é um número real. Então, f de gama de t é um número real. O gama linha é um vetor. Tá certo? Que pode ser de 2 coordenadas, pode ser de 3. Certo? Mas quando você faz a norma, seja de um vetor 2D ou 3D, é um número. Então, f de gama de t é um número real, norma de gama linha de t é um número real. Então, o que você tem aí é a integral de uma função real. É uma integral de rima, uma integral como outra qualquer. Tá ok? Então, uma maneira que eu gosto de interpretar, assim, não há em lugar nenhum, e talvez eu esteja até cometendo erro, mas eu não vejo erro e vocês podem me dizer se eu estiver errado. O que você tem aí na tela é como se fosse o seguinte: olha, eu quero fazer uma integral num domínio 2D. E eu quero que esse domínio 2D, eu não quero o domínio 2D, eu quero somente uma curva. E a curva, a expressão da curva, ela entra como se fosse uma mudança de variável. Então, se você tem uma mudança de variável, então você vai pegar f dessa mudança da variável, né? Assim, f de, né, φ de t, multiplicado pelo jacobiano dessa mudança de variável. Então, se você olhar para isso aí, ó, veja o que tem na sua tela. A integral do campo f ds, aí essa notação ds significa que você está falando de um campo escalar. O f é um campo escalar e essa integral, no livro, ele chama assim, integral relativa ao comprimento de arco. Daqui a pouco vocês vão entender por que comprimento de arco. Só que eu chamo simplesmente de integral de linha. Eu não faço essa distinção. E aí perceba que se você interpretar a função gama como se fosse, eu não estou falando que é, como se fosse uma mudança de variável, então o que você tem aí depois da igualdade é f substituído na mudança, multiplicado pelo jacobiano. Quem é o jacobiano? É a norma da gama linha. Tá certo? Então, fica aí o que vem a ser a integral de linha para campos escalares. Nós vamos estudar novamente a integral de linha na próxima aula para campos vetoriais. E aí você vai ter uma expressão que é irmã gêmea dessa daí, mas tem uma sutileza e um detalhe que vocês vão ter que estar sempre atentos para não cometer um deslize e usar uma quando deveria estar usando a outra. Tá ok? Olha, o que você tem à sua esquerda, à sua direita, perdão, é uma integral de rima e, portanto, vale todas as propriedades da integral de rima que vocês conhecem. Tá? Integral
de f mais g é igual a integral de f mais integral de g. Se tiver uma constante, você pode colocar fora. Né? Se você quiser quebrar o intervalo AB em dois intervalos, você quebra de A até C, de C até B. Entendeu? As mesmas regras da integral de Riemann são válidas aí para essa integral de linha para campos escalares. Observações. Eu vou ser bem rápido aqui, é o seguinte. Se o f foi uma função identicamente igual a 1, você percorreu toda a sua curva, né, multiplicando 1 pelo comprimento de cada um dos trechinhos. Quando você multiplica o comprimento do trechinho por 1, o que sobra é o comprimento do trechinho. E quando você soma todos os comprimentos, você vai ter o comprimento da curva. Tá certo? Então, se você fizer a integral, né, sobre a curva gama, ds, o que tem dentro dessa integral aí é 1. O resultado que você vai obter é o comprimento da curva, chama comprimento de arco. Tá ok? E é por isso que a integral de linha para campos escalares, ela se chama, lá no nosso livro, no Guidoriz, ele chama de integral de linha relativa ao comprimento de arco. Se vocês forem olhar lá no livro, vocês vão encontrar tudo isso que eu falei aqui é uma seção do livro com uma página. E não é nem uma página de um lado e outro, é só uma página, só uma lauda, tá? E ela está no fim. Veja que vocês vão encontrar essa distinção, tá? Ela é a última seção do capítulo e para mim aqui ela é a primeira, tá? Não aceitem aí essa diferença. Outra coisa é o seguinte, eu posso falar em centro de massa. Já falei da massa, né? Se a função for a densidade, o que você tem na integral de linha é a massa. E já que tem massa, tem centro de gravidade. Uma coisa interessante a respeito do centro de massa de um arame é que esse centro de massa pode não estar no arame. Ele pode, e em geral ele vai estar num ponto fora do arame. É interessante isso. Né? Então, o centro de massa é uma expressão completamente parecida com aquela que você encontrou para as integrais duplas e para as integrais triplas. Né? O x é a integral de x, densidade, ds, dividido pela massa. O y é né, a integral de y gama ds, gama não, delta, a densidade, né, delta, y delta ds, dividido pela massa. Não vou colocar o z, mas vocês deduzem aí o que é o z. O z vai ser quando você estiver trabalhando com curvas e agora deu branco. Curvas e o campos escalares 3D. Tá? Nós estamos pensando aqui o tempo todo curvas e campos escalares 2D, então eu vou ficar com o x e o y só do centro de massa. Da mesma forma, você pode pensar também no momento de inércia. No caso bidimensional, o seu arame ele estaria girando em torno de um ponto. No caso tridimensional, aí ele estaria girando em torno de um eixo. Mas a regra é a mesma, né? É a integral, a distância dos pontos do seu arame para o eixo ou para o ponto ao quadrado, multiplicado pela densidade ds. Show! Rapidão assim, concluímos. E veja assim, aqui eu já vou com quase uma hora falando, né? Eu não sei com quantos minutos já estou. Mas o livro, ele dedica a isso, ele dedica a essa parte uma lauda do livro. Tá bom? Bom, vamos pensar aqui num primeiro exemplo, tá bom? No primeiro eu acho que vai ser único. Calcule a integral, veja como é que está aí. O campo f, ele já está dentro da sua integral. Esperem dessa forma, tá? E aí ele só diz o seguinte, olha, né, o problema maior que vocês vão ter é a curva gama, ela, em geral, ela não vem dada de graça. Ela não vem dita qual é a parametrização da sua curva. Por isso que eu recomendei a aula lá para vocês aprenderem a fazer isso. E aí ele diz, olha, a curva gama é a metade superior do círculo unitário centrado na origem. Então, quando você desenha, é muito simples desenhar o círculo unitário, está aí na metade de cima. Tá? Se a gente quiser essa expressão, como é que eu posso dizer, cartesiana, a expressão, eu estou
a expressão, uma equação cartesiana, né? Então seria x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 com o y maior ou igual a 0. Tá, vai. Mas eu quero a forma gama, a forma parametrizada. Aí uma dica, vocês vão encontrar essa dica lá na aula. É o seguinte: imagine que em vez da curva nós estivéssemos falando do disco, da parte cheia. Como é que vocês fariam para descrever isso numa integral dupla? Aí, veja se vocês me acompanham. Bom, professor, como é um semicírculo, a parte de cima e tal, o que se recomenda é usar a coordenada polar. Aí você ia dizer primeiro quem são as coordenadas polares, né? X, E, R cosseno. E o Y? R seno. Aí você em seguida vai dizer onde é que varia o θ e onde é que varia o R. Não é isso? Ah, o R vai variar de 0 até 1 e o θ vai variar de 0 a π. Não é assim? Aí agora você faça esse raciocínio todinho e agora o que você vai fazer é restringir o R. Eu não quero o disco inteiro, eu quero somente uma linha desse disco. Então você vai pensar o seguinte, olha, se eu fixar o meu raio que a princípio para descrever o disco, o semicírculo, ele varia de 0 a 1, se eu fixar ele em 1, eu estou descrevendo só essa linha de cima. Pronto. Você já disse qual é a parametrização. Vai ser, né, R cosseno T, R seno T. Diferença é, lá eu estava usando um θ, eu estou usando um T. O parâmetro, em geral, a gente usa um T. Se você quiser usar o θ, não tem problema, eu uso o θ. E para onde é que foi o R? Eu fixei ele em R igual a 1, porque eu quero somente a linha R igual a 1. Pronto, você usou coordenada polar. Né? Aí você limitou o R. O R não varia mais, o R é fixo. Tá aí a sua parametrização. Show, tranquilo. E com isso, você consegue parametrizar qualquer circunferência ou trecho de circunferência, arco de circunferência. E, se lembrar do que eu ensinei, dá para você parametrizar elipses também. Bom, tem na aula lá, que eu vou colocar aí na descrição do vídeo, tá? Então, veja, sei quem é a função gama. Quem é a função? Eu vou precisar da função gama linha. Né? Na verdade, eu vou calcular a norma. Aí você veja, derivar é derivar coordenada a coordenada. Quem é a derivada do x? Se o x é cosseno, e você vai derivar com relação ao t. Derivada do cosseno é menos seno. Derivada do seno é o cosseno. E aí você escreve na forma cartesiana. Tá? Abre o parênteses, primeira coordenada, segunda coordenada. Calcula em seguida a norma. Quando você calcular a norma, vai ser raiz quadrada. Vai ficar menos seno ao quadrado, mais cosseno ao quadrado. Vai ficar seno ao quadrado, mais cosseno ao quadrado dá 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Tá aí a sua norma. Show? O que nós precisamos mais? Agora você vai proceder com... Você vai transformar a sua expressão, toda ela dependendo de t. Funciona exatamente da mesma maneira como se fosse uma mudança de variável. Então você vai pegar o x, vai trocar por cosseno de t. Vai pegar o y, trocar por seno de t. E aí aparece um carinha multiplicando aí, que seria, ele fazia as vezes do jacobiano, que seria a norma do gama linha. Que nesse caso, por favor, pelo amor de Deus, nesse caso deu 1. Então, ó, isso aí né, é uma integral em t. O t varia de 0 a π. De onde é que veio 0 a π? Da parametrização do gama. Ficou 2 mais cosseno ao quadrado, seno de t, norma do gama linha, dt. Tranquilo? Isso vai ficar assim, né? E aí, né, deixei lá o resultado final. Se você fizer tudo certinho, você vai encontrar o resultado que eu encontrei. Não fiz o centro de massa, deixei o centro de massa para vocês, aí é só vocês repetir a integral, a parametrização já está lá, e tal, e a resposta está aí também. Então eu deixo como exercício. Tranquilo? Uma observação é o seguinte, olha, em muitos casos você vai ter curvas que você vai obter ela por pedaços, se chama curva suave por caminhos. É muito difícil você conseguir uma curva
né, toda ela numa parametrização só. Então é possível que em alguns momentos você tenha vários trechos, né, e aí a sua curva completa é a junção desses trechos. Um quadrado, por exemplo. São 4 trechos. Você não vai parametrizar nunca um quadrado com uma expressão só. Você vai parametrizar lado por lado. Então, 4 lados. E aí a sua curva é a junção dos 4 lados. Então a gente usa essa notação aí, ó, gama 1, união com gama 2, união com gama 3, união com gama 4, união com gama 5. Eu estou juntando os pedaços para formar uma curva. E aí eu quero fazer uma integral em cima dessa curva toda. Então, um teorema que eu estou colocando como observação é o seguinte, olha, se a sua curva é essa, você quer fazer a integral do campo F sobre essa curva, então você vai fazer a integral em gama 1, mais em gama 2, mais gama 3, e vai somar tudo. Tá? É o óbvio. Tá? Só para exemplificar isso, eu vou colocar aqui um exemplo. Né? A integral, o campo é o 2x, tá? E a curva, ela vai ser um arco da parábola, y igual a x ao quadrado, é um trecho da parábola, do ponto 0, 0 até o ponto 1, é a parte da parábola, e chegando no ponto 1, você vai pegar um segmento que vai desse ponto até o ponto 1, 2. Desenha. Show? Então, a sua curva gama, você poderia dizer assim, ela é a junção de gama 1 com gama 2. Tá certo? Quem é gama 1? Quando você tem assim, y igual a alguma coisa, a variável livre na expressão y igual a x quadrado é o x. Então, o que você vai fazer já que o x é livre, e no meu caso, a curva, a variável livre é o t, então eu vou dizer que x é t. E aí, como o y é x quadrado, e o x é t, significa que y é t quadrado. E aí você vai olhar para o gráfico e vai deduzir o seu t de onde ele varia. Veja, para sair do ponto 0, 0 até o ponto 1, 1, o x variou de 0 a 1. Portanto, o t varia de 0 a 1, já que o t é o x. Então, parametrizei o gama 1. O gama 2 é uma linha vertical. O que significa? O x é constante, igual a 1. E o t? Bom, o t eu vou dizer que ele é o y. E de onde é que varia o y? Olha, o y varia de 1 até 2. Então, se o y é t e se o t é y e o y varia de 1 até 2, então o t varia de 1 até 2. Tá aí os dois trechos. E aí, você vai precisar da derivada dos dois. Tá? A derivada do gama 1 vai ser 1 e 2t. A derivada do gama 2 vai ser 0 e 1. Tranquilo? Pronto, agora é só você jogar na sua integral. A norma serão necessárias também. Calcula aí a norma raiz quadrada. Joga agora na sua expressão. Né? Vai ser a integral sobre gama 1 mais a integral sobre gama 2. A integral em gama 1, aí vai ficar... Veja que o x é o x do gama 1. Tá bom? A norma de gama 1, linha, tá? Aí quando você vai para a segunda, é tudo relativo ao gama 2. Tá ok? Bom, se você fizer tudo certinho, você vai encontrar isso aí que você tem na sua tela. E por hoje é só, tá bom? Fiquem todos com Jesus. Falta só mais uma aulinha para que a gente possa seguir para a nossa prova, tá? Um abraço. Fiquem todos com Jesus. Se vocês fizerem tudo certinho, o resultado vai dar esse daí, tá na tela, tá? 5 raiz de 5 menos 1 sobre 6 mais 2. Um grande abraço e até a próxima.